Minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Estamos aqui para o nosso podcast semanal. Vamos meditar nesse programa o Evangelho do 16º domingo do Tempo Comum, dia 23 de julho de 2023. É o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino do céu é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Uma noite, quando todos dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados procuraram o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que arranquemos o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, vocês arranquem também o trigo. Deixe crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifadores: Arranquem primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimado. Depois recolhem o trigo no meu celeiro. E Jesus contou outra parábola. O reino do céu é como a semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e se torna uma árvore, de modo que os pássaros do céu vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou ainda outra parábola. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para usar parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Os discípulos se aproximaram dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, o mesmo também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles recolherão todos os que levam os outros a pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí eles vão chorar e ranger os dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Então, acabamos de ouvir o Evangelho de Jesus, que nos fala de 3 parábolas, né? E eu diria que a palavra que resume o Evangelho deste domingo é paciência. Paciência é a palavra-chave da liturgia deste domingo, do 16º domingo comum. Ano A, Evangelho de Mateus. As 3 parábolas que acabamos de escutar, o joio e o trigo, a semente de mostarda e o fermento na massa, expressam a paciência que Deus dispensa a nós, seres humanos. Deus é paciente. Aliás, uma das palavras que eu acho mais bonita na Sagrada Escritura, Deus é longânimo, longanimidade. O que significa longanimidade? Significa que Deus tem alma longa, ou seja, Deus é paciente. A paciência cristã não se confunde com passividade, muito pelo contrário. A palavra paciência verbaliza a disposição cristã decorrente do sacramento do batismo, isto é, de lutar e resistir ao mal e de perseverar no bem. Todo batizado ele luta, resiste ao mal e persevera na prática do bem. Em razão do pecado original, nossa vontade encontra-se enfraquecida, uma das consequências do pecado original. E por isso nem sempre somos suficientemente fortes para praticar o bem constantemente, sempre. São Paulo expressou muito bem esta condição inata a todo ser humano, quando ele disse na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 19, Não faço o bem que quero e cometo o mal que não quero. Ninguém é tão bom que não tenha nada de joio. Em cada um de nós há um pouco de joio e de trigo. Somos o campo da parábola. Com o batismo, com o sacramento do batismo, recebemos a graça santificante que nos fortalece para lutarmos contra o pecado.
Porém, essa graça não tem efeito mágico, ela precisa de nossa colaboração. Daí a necessidade da virtude e da paciência, porque é preciso lutar todo santo dia contra as nossas tendências pecaminosas, sem desanimar. A batalha contra o pecado dura até a morte, abrange todo o arco da nossa existência. Por isso mesmo a Sagrada Escritura faz um elogio rasgado à paciência. Lá no livro dos Provérbios, capítulo 16, versículo 32, diz assim: mais vale um homem paciente do que um herói. Além da paciência consigo próprio, o cristão deve ser indulgente também com as outras pessoas. E olha, sejamos honestos, muitas vezes somos intolerantes com as falhas alheias, né? Mas tolerantes em nos desculparmos de nossas falhas, mas intolerantes com os outros. Temos olhos de lince para ver o cisco no olho dos outros e somos míopes para ver a trave no nosso olho. A pergunta da parábola do joio e do trigo ilustra muito bem a intolerância humana. Lá no versículo 28 diz assim: queres que arranquemos o joio? Deus não permite que o joio seja arrancado antes da colheita, para não correr o risco de, por engano, arrancar também o trigo. Deus é paciente, que oferece condições para que todos se convertam. O próprio Mateus, no capítulo 5, citando as palavras de Cristo, diz: Deus faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. Deus tem paciência, espera a conversão de todos. Devemos respeitar o processo de amadurecimento de cada pessoa, sendo pacientes. Devemos sempre acreditar na possibilidade de arrependimento, dar tempo para que as pessoas mudem. Não podemos nem devemos atropelar as pessoas com imediatismo, porque a paciência não é vistosa, nem fanfarrona, nem apressada. Ela é semelhante ao fermento na massa, não aparece, é discreta, mas transforma toda a realidade. Ainda é semelhante à semente de mostarda, é a menor de todas as sementes, mas com o passar do tempo se transforma numa grande árvore. Bem e mal se encontram misturados, como o joio e o trigo do campo, e existem no nosso coração e no coração de outras pessoas. O que realmente importa é vencer sempre o mal com o bem, exercitando a virtude da paciência. Amém. A todos a minha bênção e um feliz domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.